Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar aqui para o nosso canal o vídeo do meu relato de parto. Meu nome é Luídia, eu sou mãe da Lorena e da Laura. A Lorena tem 8 anos e a Laura agora vai fazer 5 meses. E eu vim contar para vocês aqui como é que foi o meu relato de parto da Laurinha. Já tem um vídeo aqui no canal, né, que eu filmei assim pouquinhas coisas da maternidade, como é que foi esse dia, né? O que eu consegui filmar. Bem, no último vídeo, né, da gestação, que eu falei sobre a gestação, eu expliquei que por volta de 34 semanas mais ou menos eu fiz uma ultra e a Laura foi é, vista, né, pelos médicos como um bebê gig, um bebê grande. Então, com 36 semanas eu repeti a ultrassom para ver se ela estava bem, se estava tudo de acordo com o esperado e deu tudo certo, sim, e realmente foi visto pelos médicos que ela era muito grandona, mesmo eu não tendo diabetes gestacional. E o médico falou que poderia ser a respeito das contas, né? Porque eles contam pela primeira ultra. E pela primeira ultra, deu que eu tava com 7 semanas, mas pela data da minha última menstruação, ela estaria de 8 para 9 semanas. Então tinha essa diferença de quase 2 semanas, né? Da ultra para a data da última menstruação. Só que os médicos, eles contam a data da última menstruação. Ah, minto. Eles contam a ultra, né? E no final deu justamente essa diferença de quase 2 semanas. Eu fiz a ultra com 36 e ela estava apresentando o tamanho de um bebê de 38 a 39. Então, o meu parto, ele a princípio estava marcado para o dia 17 de novembro, quando eu faria 40 semanas. E ele foi antecipado para o dia 10 de novembro. Eu estaria com 39 semanas, né? Idade gestacional, mas pela data da última menstruação eu já estaria com 40 para 41, tá? E então foi marcado o parto, eu fiz uma cesárea eletiva, né? Eu confio na vontade soberana de Deus. Eu creio que se fosse para ela ter nascido de parto normal, Deus teria preparado tudo para que ela nascesse de parto normal. Então, nunca tive assim um parto como predileto. Ah, eu quero que seja normal, eu quero que seja cesárea. Eu pensava assim: se for da vontade do Senhor, se for para ser normal, ela vai dar o sinal para nascer. Se não for, vai ser a cesárea marcada mesmo, né? Até porque eu já estaria de quase 41 semanas pela data da última menstruação. Então, tive minha última consulta, marquei o meu parto, né? Eu já estava de férias no trabalho e foi marcado para o dia 10 de novembro. Então, eu acordei de manhã, tomei meu café e fiquei em jejum a partir de 11 horas da manhã. Fui para o hospital às 3 horas da tarde para ser internada e o parto seria às 7 horas da noite. Então, eu fiquei em casa com a minha família, as pessoas que moram aqui, né, no meu quintal, que é um quintal com várias casas, vieram, tiraram foto comigo, se despediram da barriga, né? E às 3 horas eu fui me internar. A Lolo, que é a minha filhinha mais velha, ela foi para a escola de manhã, na parte da tarde ela veio para casa, né? E às 3 horas eu fui me internar. Eu tive a Laurinha no Hospital Daniel Lippe, aqui de Caxias. Muitas pessoas falam muita coisa a respeito desse hospital, que o hospital não é bom e tudo mais. Mas, gente, eu não tenho do que reclamar. Fui muito bem atendida no hospital. Todas as enfermeiras, tanto as enfermeiras da Laura, quanto as minhas enfermeiras, toda a equipe, o hospital foi
maravilhoso. Eu digo até que foi até melhor do que o primeiro hospital onde eu tive a Lorena, que foi o Hospital São José, que ele nem existe mais aqui em Caxias, né? E foi até melhor. Eu tive a Lorena pela Mil e a Laurinha eu tive pela Sul América, pelo plano de saúde, tá? Então eu cheguei às 3 horas, dei entrada lá no hospital. Eles pediram para mim aguardar um pouquinho até o plano liberar. O plano liberou, eu subi, ia dar mais ou menos umas 5 horas da tarde. Meu quarto foi enfermaria, então eu ia dividir com uma outra paciente do meu médico. Ele marcou 2 partos pro mesmo dia, tá? E quando deu mais ou menos umas 7 horas da noite, ele chegou e ele chamou primeiro a outra paciente. Eu cheguei primeiro, mas ele chamou outra primeiro. Eu não sei se tinha algum fator de risco, alguma coisa assim. E mais ou menos quando foi umas 8 horas da noite, eu fui chamada para o centro cirúrgico. O quarto era eu filmei, coloquei no vídeo do parto, né? Era um quarto simples, mas que tinha tudo que a gente precisava. Frigobar, tinha um banheiro compartilhado, tinha uma cadeira que ela abria, ficava mais confortável, né, para o acompanhante. E poderia ficar homem como acompanhante. Então, meu esposo ficou no primeiro dia comigo. Então, às 8 horas eu desci, veio uma cadeira de rodas, me pegou, né? E eu desci, fui pro centro cirúrgico. Chegando lá, quando eu entrei no centro cirúrgico, o meu médico ele estava terminando o parto da outra paciente e na outra sala eles já estavam preparando para me receber. Então o anestesista veio, conversou comigo, ele já tinha subido no quarto, né, para conversar com a gente. Ele veio, me recebeu e ficou o tempo todo comigo lá na sala que estava para mim, né, sendo preparada para mim. Eu conversei com ele a respeito da anestesia, que no meu primeiro parto a anestesia não pegou, que eu tive que tomar 2 vezes, né? Tem também o relato de parto aí da Lorena aí, vocês podem acompanhar. E aí ele me acalmou. Eu acho que dessa vez eu fiquei mais nervosa porque eu sabia o que iria acontecer, entende? Então eu estava bem ansiosa, bem nervosa. Até a hora do parto eu estava tranquila, mas quando eu entrei na sala eu fiquei nervosa. E eu sou uma pessoa calma, né? E aí ele foi, aplicou anestesia e eu fiquei preocupada, falando, doutor, não tá fazendo efeito. Ele, calma, vai fazer efeito, vai começar da ponta do pé até a sua barriga, até a altura do seu seio e tal. Aí eu vi as enfermeiras, né, me limpando, assim, limpando a barriga, preparando. Eu falava, eu tô sentindo mexer em mim. Ele falou, calma, você vai sentir mexer em você, só que você não vai sentir dor. Aí ele foi, beliscou a minha barriga e falou, você tá sentindo dor? Aí eu falei, não, eu tô sentindo o seu mexer, mas eu não tô sentindo dor. Ele, então, aí agora eu vou beliscar o seu braço. Aí ele beliscou meu braço, você sentiu a dor? Eu falei, senti. Ele, então, essa é a diferença. E conforme o tempo, a anestesia foi fazendo efeito, eu fui ficando um pouco mais tranquila. Aí o meu médico chegou, entrou, falou comigo e tudo, e foi muito rápido. Acho que em menos de 5 minutos eles pediram para o meu esposo entrar. E quando eu achei que ia começar, né, a cirurgia, eles pediram para o meu esposo levantar porque ela já estava nascendo. E aí eles, quando tiraram a Laura, a primeira coisa que eu ouvi foi: nossa, que bebê grande, como ela é cabeluda. E eu olhei pro meu esposo e eu não estava esperando dela nascer cabeluda porque a Lorena nasceu bem carequinha, né? E foi uma surpresa. E aí eles tiraram a Laura, ela já nasceu chorando, né? Também diferente da Lulu, que a Lulu demorou um pouquinho para chorar. E aí eu comecei a chorar também, emocionada, só agradecia a Deus. Agradecia, falava, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. E ela veio, ficou um pouquinho comigo, perfeita, linda, grande, gorda, né? E eu agradeci muito ao Senhor, chorando, muito emocionada.
E depois ela foi, né, pra pediatria, meu esposo foi acompanhar, e aí eu comecei a ficar meio que ofegante, não sei se é por causa do nervoso, não sei se é porque eu tava com, tipo, com o nariz escorrendo por causa do choro, né? E o anestesista me acalmou, colocou uma máscara, né, de oxigênio para me ajudar, colocou rinossoro no meu nariz para desentupir. Aí depois eu comecei a sentir tipo uma dor aqui assim no ombro, né? Aí ele falou comigo que era normal, porque a minha pressão tinha aumentado um pouquinho, ele tinha dado um remedinho para baixar. E eu ouvi o meu médico falando que o meu útero não estava contraindo. Então ele também aplicou um remédio e ele falou que esse remédio também ocasionava essa dor, né? E aí eu fui me acalmando, orando, e eu falava, Senhor, não deixa eu morrer, Senhor, me ajuda, me acalma. E ali para mim parecia uma eternidade, que nunca acabava, né? Mas foi rápido também. E logo em seguida eu subi, a Laura nasceu, acho que foi mais ou menos umas 8h32. Ela nasceu com 4,70 kg e 52 centímetros, bem grandona, né? Bem gordinha. E aí eu subi e depois, assim, bem rápido, acho que não levou nem 20 minutos, ela chegou. Aí ela já estava com a roupinha trocada, né? Que já tinha separado e levado lá para o berçário. E ela já tinha tomado um pouquinho de complemento. Aí ela chegou, as enfermeiras já colocaram ela no meu seio. Aí saía pouquíssimo colostro, mas ela mamava assim, já sugava, né? E isso ajudou muito a estimular a descida do leite. Então, aí de 3 em 3 horas, ela era colocada no seio para mamar, e depois de uns meia hora mais ou menos, a enfermeira dava um complementozinho para ela. E como a Laurinha nasceu muito grandona, também de tempo em tempo, eu não me lembro se era de 3 em 3 horas, 6 em 6 horas, vinha uma enfermeira furar o pezinho dela para saber se ela estava com a glicemia boa ou se estava com a glicemia baixa. Por ela ser um bebê grande, eles fizeram esse acompanhamento também, né? E graças a Deus deu tudo certo, a Laurinha não, a glicemia dela não baixava, estava sempre boa, então ela estava mamando bem no seio e também um complementozinho. No segundo dia, ela continuou também tomando complemento, já no, da noite do segundo dia e da manhã do terceiro dia ela não precisou mais, tá? Só no seio. E a primeira noite foi muito tranquila, ela chegou depois da cirurgia sentida, sabe? Aquele chorinho sentido, assim, aquele suspiro. E ela ficou assim a noite toda suspirando, sentida de chorar. Ela não chorava, ela só ficava sentida porque tinha nascido, né? Tinham tirado ela do conforto dela. Já na sexta-feira, durante o dia, que ela nasceu na quinta noite, ela já parou de suspirar, já estava tranquila. E a madrugada em si, né, de 3 em 3 horas, ela era colocada no seio para mamar, dava-se o complementozinho, meu esposo ficou comigo, ele trocava a fraldinha dela, né, ele ficou com ela o tempo todo no colo. E foi muito importante esse primeiro contato, né, do pai com a filha, que da Lulu não tive. No caso, quem ficou comigo foi a minha tia, porque só podia uma acompanhante mulher, não podia acompanhante homem, né? E passando assim a madrugada bem, eu não sentia dores, né? Por volta mais ou menos de umas 2 horas da manhã, os meus movimentos já estavam voltando da perna. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a enfermeira sentou um pouco a cama pra gente ficar um pouco mais levantada, né? Quando foi 6 horas da manhã, veio um café,
3 horas da manhã veio primeiro um mingau para quebrar o jejum. 6 horas da manhã veio o café, aí ela já sentou a gente já na cama pra gente tomar banho, né, para se levantar. E de eu ter levantado assim antes, 3 horas da manhã, meio sentada, e 6 horas da manhã ter ficado sentada, ajudou muito a não passar mal quando eu levantasse, que aconteceu no da Lorena. Quando elas vieram para o banho, eu fui levantada de uma vez só. E eu fiquei com a pressão muito baixa, né? E acabei passando mal. No caso da Laura não aconteceu, eu consegui levantar sozinha. A enfermeira falou, ó, faz no seu tempo, vai levantando devagarzinho, eu não vou te puxar porque possa ser que machuque você, então você vai se levantando, eu vou só te apoiando. E eu consegui levantar, consegui tomar banho, desceu bastante sangue nessa hora. Ela falou que era normal, porque como eu fiquei a noite toda sem se mexer, né? Então, nesse primeiro momento que eu tava me mexendo, então tava saindo bastante sangue. E foi só nesse momento também, né? E quando eu tomava banho, eu fiquei até um pouco preocupada de ver aquele sangramento e se sentir mal, mas eu consegui tomar banho. Ela me ajudou a me vestir e eu voltei pro quarto, né? E eu só não conseguia colocar nada apertando a barriga, não consegui colocar cinta, nem calcinha normal pós-parto. Eu levei aquelas calcinhas geriátricas, né, que usa no pós-parto, acho que é Plenitude, se eu não me engano, e eu só conseguia colocar aquela calcinha, eu não coloquei nem calcinha pós-parto, porque me incomodava, eu sentia assim a pressão assim na barriga, me incomodava, me dava falta de ar, então eu só usei aquilo. E a barriga solta, né? Diferente da Lorena, que da Lorena eu usei umas faixas apertando a barriga, dessa vez eu fiquei com a barriga solta. Quando eu voltei para casa, parecia ainda que eu estava grávida de 9 meses, mas com o tempo foi desinchando e foi melhorando, né? Então, esse segundo dia, que foi na sexta-feira, eu passei o dia bem, caminhava um pouquinho, voltava para a cama, sentia dores, mas normal, né, gente? Cesárea, sente dor mesmo. E no sábado, passamos a noite da sexta-feira bem, no sábado pela manhã veio o médico para dar alta, ele examinou, né, os pontos, viu que estava tudo bem e me liberou. Então eu vim para casa com a Laurinha, foi uma bênção, fizeram uma recepção pra gente, também tem vídeo aí no canal, né, na chegada, aquela alegria, aquela felicidade. Aí a primeira semana foi uma semana tranquila dentro do esperado, né? Só que eu tive um problema que a minha pressão subiu no pós-parto. No caso da Lorena também aconteceu e no caso da Laura também, tá? E além disso eu senti uma dor muito forte aqui assim que vinha da nuca, vinha subindo assim para a cabeça, né? Daqui do ombro para a cabeça. Eu não sei se foi por causa da anestesia, eu não sei se é porque a minha pressão estava alta. Então eu conversava com o meu médico, ele me receitou um remédio para um diurético, né, para baixar a pressão e para desinchar, um calmante que eu cheguei a tomar umas 2 vezes só, porque eu não dormia, né? Desde que a Laura nasceu eu não conseguia dormir. E ela assim acordava de 1 hora, 1 hora e meia para mamar, né? Ela nunca levou 3 horas para mamar, então eu não dormia. E isso eu acho que foi me estressando, eu fui ficando preocupada e pode ter ocasionado também essa subida dessa pressão, né? E depois disso, desse acompanhamento da medicação que eu tomei, os 5 dias do diurético, tudo,
a minha pressão regularizou e graças a Deus eu não tive mais nada. Desinchei, que minhas pernas estavam inchadas, né? Desinchei bastante, a minha barriga desinchou bastante e graças a Deus deu tudo certo. Com 15 dias eu fui tirar os pontos, marquei para tirar os pontos, só que era justamente época de... Teve alguma coisa que não deu para mim ir. Acho que foi dia 25 de novembro, não lembro o que aconteceu que eu não consegui ir nesse dia. Eu acho que o meu médico teve parto, alguma coisa assim. E aí eu fui e tirei os pontos com 20 dias, não senti dor, não senti nada, graças a Deus. A recuperação dos pontos foi ótima, foi maravilhosa. No parto da Lulu, quando eu fui tirar os pontos com 15 dias, eu senti muita dor. Dessa vez eu não senti nada. Não tive dificuldade para me locomover com a cesárea, né? Só senti um pouco de incômodo mesmo para levantar e para deitar. Diferente também do da Lolo, que eu sentia bastante dor no corte, como se tivesse queimado assim a barriga, né? Então, foram 2 partos totalmente diferentes, mesmo sendo cesárea. A cirurgia e a recuperação. E eu digo para vocês que eu vejo a mão de Deus em tudo, tudo que o Senhor fez, né? Foi uma bênção. E eu sou muito grata a Deus por ter passado por essas 2 cirurgias, por ter ficado bem e pelas minhas 2 princesas. Só tenho que agradecer a Deus. Não pretendo ter outros filhos, vou ficar só nas 2. Não fiz ligadura também, tá? Mas eu pretendo só ficar com elas 2, né? Que são bênção. Elas 2 já enchem a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do parto, do vídeo do parto, né? O nome do meu médico é Mário Rosa. Eu recomendo, se você é daqui de Duque de Caxias, se você tem um plano Sul América, sim, procure esse médico, que é ótimo, maravilhoso. Se você for encaminhada para o Hospital Daniel Lippe, não tenha medo, é um ótimo hospital, você vai ser muito bem tratada. Eu procurava muitos vídeos, né, de relato de parto do Daniel Lippe, não achava nada. Então fica aí esse vídeo aí para você que tá se pesquisando, né, a respeito de hospitais, tá? E é isso, gente. Aí o próximo vídeo eu vou falar sobre a amamentação, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, se inscreva e compartilhe. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!